Olá, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez nesta exposição sobre os fundamentos reformados. Iniciamos no sábado passado com o reverendo Marcelo, falando sobre a história da reforma e também sobre o primeiro solas escrituras, e trazendo esta compreensão sobre a nossa fé reformada e a importância dela para a vida da igreja. E neste sábado nós falaremos sobre dois outros solas, sola gratia e sola Christus, aonde nós veremos a importância desses solas, não só historicamente naquele momento em 1517, a importância disso, mas também a importância para os nossos dias, aonde se faz necessário em compreendermos que ela é importante para a nossa fé, visto a pluralidade das teologias existentes hoje no meio das igrejas, no meio do povo evangélico no geral, não só no contexto brasileiro, como no contexto mundial. E nós, então, falaremos, nesse primeiro momento, sobre os solos Christus, somente por Cristo, aonde nós encontraremos o que este sola nos afirma quando a palavra de Deus nos orienta que Cristo é suficiente, que somente Ele é o único Salvador. E a ideia sempre é mostrar que não há nenhum outro que possa ser comparado com Cristo, não há um outro que possa salvar, e não há nada também, além de Cristo, que possa trazer salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer: "E não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Ali naquela pregação ou naquela exposição de Pedro diante do Sinédrio, aonde ele declara essas palavras: Cristo é o único Salvador e não há outro que possa ser colocado ao lado de Cristo ou além de Cristo. E por isso nós compreendemos que ainda hoje, em nossos dias, é necessário nós reafirmarmos que somente Cristo é o nosso Salvador. Nem a igreja, nem o Papa são mediadores entre a humanidade e Deus. Esta foi a posição de Lutero ali na Reforma Protestante. Ele colocou como princípio este somente Cristo, solos Christus, porque naquele momento, ao voltar a igreja às Escrituras, voltar a igreja à fé cristã, voltar a igreja à glória a Deus, voltar a igreja à graça, ele também compreende que não poderia haver outros que seriam mediadores entre o pecador, entre a humanidade e Deus. Naqueles dias, quando Lutero afirmou esta premissa, solos Christus, ele queria mostrar que a igreja não poderia ser mediadora entre os pecadores, entre a humanidade e Deus, e o Pai. Somente Cristo poderia fazer esta mediação, como observamos nas Escrituras em vários textos. E durante o período da Reforma e até os nossos dias, vamos encontrar muitos tentando ser mediadores. Quando nós observamos algumas situações aparecendo nestes dias, observamos que Cristo está sendo deixado de lado ou Cristo está sendo colocado junto com mais alguma coisa para mediar entre o pecador e Deus. Não só a igreja, como também o Papa. Ele era chamado, e ainda é, de o substituto de Cristo na terra. E a palavra de Deus vai nos afirmar que ninguém pode substituir Cristo, porque ele não está morto.
e Ele vive, e Ele é o nosso intercessor, como 1 João capítulo 2 diz, Ele é o nosso advogado. Romanos capítulo 8 também vai nos dizer que Ele intercede junto ao Pai por nós. Então, não há como nós esquecermos e não há como colocarmos outro ao lado ou acima de Cristo nesta mediação entre os nossos pecados e o próprio Deus. Outro teólogo de 1851 a 1921, já quase já entrando aí no século XX, diz que o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. B.B. Warfield, quando declarou esta afirmação, mostrou que Cristo somente Ele tem poder para salvar. Não há outro que tenha poder ou autoridade para salvar homens. Somente Cristo tem poder para salvar pecadores. Nele repousa a salvação e para todos os homens. Ainda Martim Lutero diz que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Ou seja, quando ele olha para as Escrituras, ele observa que Cristo está presente em todo momento, que Ele é o centro, mas não só o centro da Bíblia, não só o assunto principal da Bíblia, mas também a circunferência, ou seja, aos redores, em todo momento ele observa Cristo presente e agindo e interferindo na vida do ser humano. E assim, então, nós declaramos que somente Cristo é aquele que pode ser o mediador, o intercessor, aquele que governa, aquele que orienta a vida da igreja, mas não só da igreja, mas de toda a humanidade. Ele, então, é o único e Ele é suficiente, e somente Cristo pode intermediar entre o homem e Deus. Não podemos colocar outra pessoa. Zwinglio, também outro reformado, ali na Suíça, disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Nós vemos essa descrição em Paulo, em Colossenses e Efésios, onde ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. E nós, ao observarmos isso, entendemos que sem a cabeça, o corpo está morto. Sem a cabeça, o corpo não tem direção. Sem a cabeça, o corpo fica desorientado e sem rumo. Ou seja, Cristo é o único que pode conduzir a igreja e todo o pecador até Deus. Ele mesmo disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro. E fica bem claro nas Escrituras que solos Christus é realmente a verdade quando Lutero afirmou este segundo sola para a vida da igreja, para a vida cristã. Também a Confissão de Fé de Londres, em 1689, a Confissão Batista de Londres, em 1689, afirma que Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Ali na pergunta, no capítulo 8, item 9 da Confissão Batista. E Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja no século IV, também afirmou sobre Cristo como profeta, sacerdote e rei da igreja. E ele, fazendo esta exposição, ele coloca então a importância de que Cristo é suficiente e somente Ele pode então, nesses três ofícios, dirigir e conduzir o pecador até Deus. Nesse sentido, Cristo como profeta, que Ele é aquele que nós precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, nas coisas reveladas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância.
E o Catecismo de Heidelberg diz que o nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção, ali na pergunta de número 31, e a resposta, então, ele fala sobre este ofício de Cristo como profeta. Ele é aquele que, como os profetas do passado, nos instrui na palavra, e isso observamos no Sermão do Monte, quando ele dá as verdadeiras interpretações sobre as verdades do Velho Testamento. Se queremos observar e ler o Velho Testamento numa luz espiritual e entendê-lo como verdadeiramente ele é, precisamos observar como Cristo o faz na sua interpretação. E assim compreender este Cristo como profeta que nos instrui no caminho de Deus, que nos instrui e nos conduz a conhecer estas verdades, e não pelo conhecimento ou entendimento humano, mas Cristo como profeta nos orienta e nos capacita neste entendimento. Cristo como um sacerdote, ele é aquele que tem sido o nosso sacrifício. Ele é aquele que, como um sacerdote, tem intercedido também por nós. E o Catecismo de Heidelberg também diz que, pelo sacrifício do seu corpo, nos redimiu e faz contínua intercessão junto ao Pai por nós. Nós vimos isso em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, aonde Jesus é o nosso intercessor. Romanos 8 também nos afirma isso, de que Cristo está ao lado do Pai e intercede por nós, seus filhos. Nesse sentido, ele satisfaz a justiça de Deus pela obediência da lei e ele também paga o preço do pecado. Jesus, como o nosso sacerdote, é aquele que intercede por nós. Jesus, como nosso sacerdote, é aquele que paga os pecados por nós. Ele é suficiente, somente ele pôde fazer isso de uma vez por todas, como Hebreus deixa muito claro isso. Ou seja, quando nós observamos nas Escrituras, Lutero não estava errado quando afirmou somente Cristo, pois muitos estavam querendo tomar o lugar de Cristo. Os papas, os padres, estavam assumindo posições e substituindo, colocando-se no lugar de Cristo, assumindo uma autoridade que eles não tinham. Nenhum homem hoje tem autoridade para assumir o lugar de Cristo. Cristo está vivo e somente Ele pode interceder pelo homem. Somente Ele pode pagar os pecados de toda a humanidade, de todo o homem. E, por último, como rei, Cristo, Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre sua igreja por meio do seu Espírito e pela palavra. Ele soberanamente dá o arrependimento ao impenitente e concede perdão ao culpado. Atos capítulo 5, versículo 31, mais uma vez, nós vemos ali Pedro, então, afirmando: Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Somente um rei poderia conceder perdão. Somente um rei poderia conceder o arrependimento e, como um príncipe e salvador, como um rei, ele tem então autoridade para governar e assim então trazer libertação, trazer também restauração, trazer arrependimento e a dívida paga de todo o pecado. Nós temos esse Deus maravilhoso, Cristo Jesus, como um rei das nossas vidas. E não há outro, não há homem que possa substituir este Cristo. Por isso, somente Cristo deve ser afirmado nos nossos dias ainda hoje. E por que é necessário nós reafirmarmos solos Cristos?
Joel Bick, que é um dos reformados dos nossos dias, diz que nós precisamos urgentemente ouvir solos cristos em nossos dias de teologia pluralista. Nós temos muitas teologias hoje no mundo, teologias que estão deixando Cristo de lado. Cristo vira um mero objeto nas pregações. Cristo vira um mero objeto diante das afirmações que são colocadas em púlpitos, em palestras, em conferências, diante de teologias diferentes, diante de teologias que não são reformadas. E nós precisamos lembrar que, se não há Cristo, se a mensagem, se a pregação não for cristocêntrica, como Lutero assim pensava, então o evangelho não vai ser anunciado. O evangelho não anunciado, as pessoas não terão fé, como Romanos 10 nos ensina, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E nós então entendemos a importância deste Cristo e de somente Cristo para os nossos dias, diante de tantas teologias diferentes que não estão de acordo com a fé reformada. E Karl Barth, também ali um teólogo puritano, nascido em 1929 e ainda presente nos nossos dias, diz quanto ao liberalismo teológico dos nossos dias, ele diz: estão voltando à velha e falida forma de abordagem cristológica do século XXI, do século XIX, do liberalismo protestante, chamando-o de nova, quando na verdade é pouco mais que uma jesusologia superficial. Eles não sabem, ou seja, o liberalismo teológico tem trazido um Cristo superficial, não se aprofundando nas atribuições, ou nas qualificações, ou nas credenciais de Cristo, que trazem ao ser humano transformação e restauração da sua alma, perdão de pecados e também a segurança e confiança de uma vida eterna, porque somente Cristo pode nos dar esta esperança, pode nos dar esta confiança, pois somente nele teremos isto, conforme a Bíblia nos ensina, conforme a Bíblia nos esclarece. Não vamos encontrar esperança e nem confiança em outro. Não vamos encontrar confiança e esperança em pastores, em orações ungidas, em objetos consagrados. Não, somente Cristo pode nos dar esta esperança de que o céu nos espera e de que somente Ele pode nos dar esta garantia. Então, nós encontramos isso somente em Cristo e não há outro que encontraremos esta graça para as nossas vidas. Também Neighbor, falando sobre o liberalismo, outro teólogo americano, diz que hoje em dia proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Quando nós observamos algumas doutrinas, algumas teologias e algumas considerações, afirmações que são ditas hoje, observamos que Cristo está sendo deixado de lado. E quando ele é deixado de lado, quando não é Cristo, mas coloca-se então no homem, o antropocentrismo é colocado em discussão, ou em evidência, ou na centralidade do culto, nos cânticos, na pregação. Então, nós temos a falta do evangelho, e esquecemos do juízo de Deus que virá sobre toda a humanidade. Esquecemos que o homem é pervertido e é pecador quando nós olhamos para o calvinismo, que vai trazer depois os 5 pontos, dizendo que o homem é totalmente depravado.
E hoje nós não vemos mais falar sobre o pecado, o homem não é mais confrontado nessas novas teologias pluralistas que não trazem Cristo como evidência nas suas pregações. Quando nós observamos que há algumas teologias que falam do universalismo, nós observamos que eles ditam que não haverá um julgamento no final, de que todos serão salvos no final das contas. Ou seja, se no final das contas todos serão salvos, então para que a Bíblia? Para que buscarmos ao Senhor? Por que orarmos pedindo perdão e arrependimento? Por que então cultuarmos ao Senhor? Se no final todos serão salvos, se no final aqueles que buscam e aqueles que não buscam serão salvos. E não é isso que nós vemos nas Escrituras, quando nós observamos do início ao fim o julgamento de Deus sobre o seu povo e sobre o mundo. Então, nós observamos a importância de solos cristos para a vida da igreja hoje. E pior ainda, quando nós observamos sobre ministrações que pregam um Cristo sem cruz. Quando nós observamos que Cristo é só moral, de que os seus ensinos são para trazer moralidade, são para transformar somente o caráter do homem, quando na verdade a Bíblia nos convoca a olharmos muito mais que uma vida de caráter e moral, mas uma vida elevada, transformada por Cristo, aonde muitas vezes nas Escrituras nós observamos o quê? Para sermos imitadores deste Cristo. Porque somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, como Romanos 8 vai nos ensinar. E assim precisamos lembrar de que este Cristo transforma corações. E para terminar, não só nestes 3 ofícios que nós observamos, tanto as confissões trazendo, mas também observar o que a palavra diz, que vai muito além do que somente nos 3 ofícios, porque Cristo é suficiente. A carta aos Colossenses é uma carta que traz como tema principal esta suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. E no capítulo 1, Paulo vai nos mostrar ali, a partir do versículo 14, que as credenciais deste Cristo, as características deste Cristo. Por que somente Cristo? Porque Ele é suficiente para a nossa vida e eu não preciso de nenhum outro. Porque Ele é suficiente e eu não preciso de objetos. Porque Ele é suficiente e eu não preciso de homem algum para interceder entre mim e Deus. Ele diz aí no versículo 14 que Ele é redentor e remidor. Quando Paulo traz estas 2 características de Cristo, que Ele é o nosso Redentor e o nosso Remidor, é para nos lembrar que Ele redimiu os nossos pecados, Ele pagou os nossos pecados, e como Remidor, Ele não vai cobrar esta conta. Quando ele, no versículo 15, diz que é a imagem do Deus invisível, lembramos de João capítulo 1, quando nos afirma que ele se encarnou entre nós e se tornou como um de nós, mas ao mesmo tempo ele era a Deus. Filipenses capítulo 4 vai nos dizer, capítulo 2 vai nos dizer que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio até nós e, sendo obediente até a morte, morreu na cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Ele veio do céu, viveu entre nós, voltou para o Pai e continua vivo até nesses dias. O Deus invisível que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o primogênito de toda a criação. Versículo 15 ainda. Ele é antes de todas as coisas, por meio dele se criou todas as coisas, como João capítulo 1 também vai nos dizer, por meio dele se fez todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, como já dissemos no versículo 18, ele é quem dirige a igreja, ele é quem conduz a igreja, ele é aquele que orienta a igreja, ele é o nosso guia, o nosso supremo pastor, como Pedro diz. Ele é o princípio, primogênito dos mortos, primaz e pleno
no versículo 18 ainda de Colossenses 1. Nele reside toda a excelência. Aqui Paulo está querendo mostrar essa excelência de Cristo, de que Ele é todas as coisas, Ele é a centralidade de tudo, nele reside a excelência e a plenitude de todas as coisas. E para terminar, nos versículos de 20 a 22, ele diz que ele é o reconciliador. Como Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, também vai nos dizer que nós éramos inimigos de Deus, havia inimizade entre nós e Deus, e Cristo é aquele que reconcilia o pecador com Deus. Ele é aquele que une de novo aquilo que Isaías 59, 2 diz, que o pecado separou o homem de Deus. Agora Cristo une novamente o homem com Deus. Somente Cristo. Solos Cristos. Cristo é este sola, é o sola central das Escrituras que nos mostram que Cristo, sem Cristo, a igreja não é igreja. Sem Cristo, a igreja está perdida, sem rumo. Sem Cristo, a igreja está desgovernada. Sem Cristo, a igreja continua em pecado. E sem Cristo, a igreja não é igreja. Que Deus nos ajude para continuar perseverando em manter Cristo como centro da igreja. Somente Cristo é aquele que nos traz a verdadeira existência da igreja. E que assim nós continuemos perseverando em afirmar somente Cristo em nossos dias, e não mais nenhum outro, ou nenhum outro objeto, nenhum outro homem, ou nenhum outro ser pode ser colocado no lugar ou no lado de Cristo. Ainda continuando, nós veremos agora também sobre sola gratia, somente pela graça. É outra das doutrinas que deveria ser trabalhada ali na Reforma Protestante, visto o que Lutero estava vendo quanto às obras. Era algo que a Igreja Católica, naquele momento, estava colocando para os fiéis, de que a salvação era pela graça. Eles não negavam isso, mas era a graça mais as obras, ou seja, Deus salvava pela graça e eles não negavam isso, mas a pessoa tinha que demonstrar isso em obras, a pessoa tinha que ter méritos, e isso ele vai confrontar. O que ela afirma então, a sola gratia? O que ela traz então de ensinamento para a Reforma Protestante ali? Lembrando de Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação vem por graça divina, ou favor imerecido, como resumidamente e simplificado significa graça. Apenas e não como algo merecido pelo pecador. Eu mereço ser salvo, por isso, nós temos a necessidade de compreender sola gratia. Isto significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus, e não por causa do homem, porque o homem merece. O homem merece ser condenado. Nós vemos em Romanos capítulo 3, de que o homem é indesculpável no capítulo 2, e no capítulo 3, Paulo vai lembrar do Salmo 14, dizendo, não há um justo sequer. E por isso nós podemos compreender, a partir do livro de Romanos, que Deus escolheu, Deus salvou, Deus justificou, Deus transformou as nossas vidas, Deus nos adotou por causa da graça. É a graça quem nos salva. Ele salvou porque Ele quis. É graça de Deus, é um favor de Deus ao homem que se afastou de Deus, que se entregou ao pecado, que não quis mais Deus. Então Deus colocou todos no mesmo nível e Ele agora então salva aqueles que Ele quer. A eleição de Deus é graça. A salvação em Cristo Jesus é graça.
A nossa redenção e a nossa glorificação no final dos tempos é graça de Deus, como a confissão de Westminster nos ensina, quanto à doutrina da glorificação, que os atos de Deus partem da sua graça, do seu favor em fazer isso pelo pecador. A sola gratia diz também que Deus é o único ator na graça. Ninguém pode tomar o lugar de Deus, ninguém pode interferir nas ações de Deus. Em outras palavras, que a graça é sempre eficaz, sem qualquer cooperação pelo ser humano. É Deus quem realiza tudo. É Deus quem opera esta transformação. Paulo vai dizer que é Ele que efetua em vós o querer e o realizar. A salvação vem de Deus, e a salvação não há em nenhum outro senão Deus. É Ele, pela graça, que realiza isso. O ser humano não pode, por qualquer ação da sua parte, sob influência da graça, cooperar com mérito para obter maiores graças para si. Esta seria a doutrina da Igreja Católica Romana. É assim que Martim Lutero entendia o sola gratia. É isso que ele queria trazer ali para a igreja naquele momento, em 1517. Alguns pensam que Lutero estava contra o que os santos, os piedosos homens faziam, que ele estava contra a Virgem Maria, mas não, ele reconhecia também a graça sobre estes que piedosamente viveram vidas santas. Ele nunca renunciou, né, a posição, né, graciosa de Maria. Lucas 2, no cântico de Maria, nós observamos que ela também percebe isso, que é graça do Senhor sobre a vida dela. E ele compreende isso, mas ele entende que nenhum mérito humano pode salvar o pecador. Nenhuma obra, nem só da pessoa, nem de outra, pode trazer salvação à pessoa. É pela graça de Deus que ele salva. E os méritos humanos, as obras humanas, não vão trazer salvação ao ser humano. Deus age sozinho para salvar o pecador. Que Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, vai nos mostrar que esse pecador estava morto nos seus delitos e pecados. Ele estava morto em pecado, então ele não tinha condições nenhuma de se salvar. A responsabilidade para a salvação não repousa sobre o pecador, repousa sobre Deus. É Ele que tem todo o poder e a autoridade para salvar o pecador. Somente Ele pode salvar. Os homens não pela sua capacidade, pelas suas obras, não se salvam. Somente Deus pode salvar aquele que o busca. A salvação pela graça não era ignorada pela Igreja Católica, como eu já disse. Porém, a graça era associada às obras, e este era o problema. É isso que Lutero está querendo mostrar ali na Reforma Protestante, dizendo e ensinando a igreja de que somente Deus pode salvar, de que as obras humanas não salvam. Sendo assim, a grande força deste tema é a palavra somente. Aqui interessante, quando nós olhamos para sola gratia, o sola aqui, o somente, é muito importante, visto que naqueles dias eles estavam associando a graça às obras. E então Lutero chama a atenção e exorta a igreja, e ensina a igreja que somente a graça pode salvar o pecador. Pela graça sois salvos, como o versículo 5 e versículo 8 de Efésios 2 vai nos mostrar, que somente pela graça somos salvos. E interessante que essa doutrina significa que nada que o pecador pode fazer pode trazer-lhe o mérito para obter graça de Deus. Nem o que ele faz pode obter a graça de Deus. O que o pecador não coopera com Deus, a fim de merecer a sua salvação. Walters, ele vai falar sobre isso, né? Outro teólogo dos nossos dias que, refletindo sobre sola gratia, nos traz essa compreensão de que nada que o pecador fizer
vai trazer-lhe o mérito para obter a graça de Deus. Ele pode fazer muitas coisas, ele pode fazer muitas orações, ele pode ler a Bíblia muitas vezes durante a sua vida, ele pode vir a todos os cultos na sua vida, ele pode fazer todas as obras piedosas que a Bíblia nos ensina a fazer, ajudar o próximo, o necessitado, auxiliar as pessoas como a Bíblia nos ensina, a dar, mais importante dar do que receber, como Paulo vai nos dizer em Atos 20, e Jesus também em Mateus. E mesmo assim, nenhuma destas obras pode nos trazer salvação. Salvação somente Deus, pela sua graça, realiza, e não os homens e suas obras. Quando nós observamos esta sola gratia da reforma protestante, vemos por que ela é necessária. Porque muitos não aceitam esse ensinamento. Muitos ainda estão em suas mentes, em seus corações, acreditando que precisam fazer alguma coisa para se salvar. Mas fora da igreja, muitos assumem que as pessoas são basicamente boas. E eu posso dizer e afirmar com propriedade, nos evangelismos que nós fazemos, nos evangelismos que realizamos, nas conversas que temos com as pessoas fora da igreja, onde elas pensam de que por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa que faz coisas boas, ela então acredita que estará no céu, ela acredita que está salva, porque fez obras de caridade, porque ajudou o próximo, mesmo que ela tenha mentido, mesmo que ela tenha sido arrogante, mesmo que ela tenha sido orgulhosa, soberba em alguns momentos, isso tudo ela entende que será anulado quando faz uma coisa boa, quando ajuda o próximo, quando tem uma moral elevada, quando tem um caráter aperfeiçoado. Tem muitas pessoas boas neste mundo. Tem muitas pessoas de caráter elevado, tem muitas pessoas que ajudam, pessoas piedosas, mas pessoas sem Cristo, pessoas sem o Espírito Santo. E nesse sentido, obras não salvarão. E elas então, erroneamente, acreditam que por fazerem coisas boas, vão se salvar. Elas tendem a acreditar, pelo menos implicitamente, que se dermos às pessoas uma educação adequada, os exemplos ou leis, então eles vão seguir o caminho certo. E não é assim que a Bíblia nos mostra. Somente Deus pode salvar a pessoa. E se ela não buscar em Deus esta graça de Deus, ela não se salvará. E mesmo até em buscar ao Senhor, quando observamos a palavra de Deus e vemos a questão da eleição, é Deus quem traz o pecador até Ele. É Deus quem vem até o homem. A eleição, mesmo falando de eleição, predestinação e salvação, redenção, perdão, é Deus quem efetua isso, todas estas doutrinas cristãs, é Deus quem realiza, são ações de Deus no homem, não é o homem até Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o cristianismo é a religião única e diferente de todas as outras, porque todas as outras, os homens vão até Deus, mas o cristianismo é Deus quem vem ao homem. E nós cremos assim, de que Deus veio até nós. Foi Deus que se encarnou entre nós através de Cristo Jesus, seu Filho. E Ele que veio até o pecador, e não o pecador veio até Deus. Por isso, obras não vão salvar. Sola gratia, ela é necessária, inclusive, para os nossos dias hoje. Quando nós olhamos para a Confissão de Fé de Westminster, podemos observar que sola gratia está presente, ou seja, a graça de Deus está presente nas mais importantes doutrinas da igreja. Quando nós falamos da salvação, a salvação é pela graça. Quando nós falamos da adoção, que fomos adotados como filhos de Deus, a adoção é graça de Deus. Quando nós falamos da justificação, de que os nossos pecados foram perdoados e fomos então justificados por Deus, ali em Romanos, nós vemos que a justificação é pela graça.
A eleição de Deus é pela graça. Os dons que Deus concede à igreja, os dons são pela graça. Nós olhamos também a remissão de pecados, né? O perdão dos nossos pecados é pela graça de Deus. A esperança da vida eterna é pela graça. A santificação da nossa vida, que opera através da palavra, pelo Espírito Santo, é graça de Deus. A glorificação no final dos tempos, quando Jesus voltar e o nosso corpo então será glorificado, como nós vemos Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição dos mortos, e que nós também ressuscitaremos e seremos glorificados, e seremos como Ele é. A glorificação é graça de Deus. As ações que Deus realiza pela graça, as doutrinas básicas da fé cristã e muitas outras, nós podemos observar que a graça de Deus está presente em todas elas. Todas são ações de Deus e não do homem. É Deus quem realiza isso na vida do homem. E podemos então estar tranquilos e descansar na graça. Por isso vivemos na graça sobre graça. Por isso nós confiamos no Senhor e temos esperança. Porque não depende de nós, depende de Deus. Sola Gratia nos dá sossego, sola gratia nos dá paz ao coração, de saber que se Deus nos garante tudo isso, Ele não vai falhar, Ele vai cumprir as suas promessas. Sola gratia nos dá a esperança de uma fé sólida, de uma fé salvadora sólida e de uma fé bíblica, de uma fé que nos sustenta para chegarmos até o céu. Nós compreendemos que os fundamentos reformados são importantes para a vida da igreja e nós precisamos sempre reafirmá-los quando vemos tantas situações e tantas teologias, tantos ensinos, como vemos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando Jezabel então entra numa das igrejas ali da Ásia e assume o púlpito, trazendo então ensinamentos falsos. O que tem acontecido hoje com muitos que ainda não compreendem a teologia reformada, estão dando ouvidos às Jezabels, estão dando ouvidos a Balaão, estão dando ouvidos a nicolaítas, que não compreendem, né, sola gratia, não compreendem solos Christus, não compreendem sola Escritura, não compreendem sola fide, não compreende somente Deus glória, e que somente o Senhor pode realizar transformações na vida do pecador. Que Deus nos ajude para nunca desviarmos das doutrinas bíblicas, nunca desviarmos daquilo que Lutero começou, daquilo que Calvino aperfeiçoou, daquilo que Zwinglio fez ali naqueles dias da Reforma, voltando a igreja às Escrituras. E muitos outros antes deles também, como Hus, né, e outros homens que foram usados por Deus, ou os pais da igreja, como foi citado Eusébio, e outros que também transformaram e trouxeram a igreja, voltaram a igreja para as Escrituras, aonde encontramos as verdadeiras doutrinas que sustentam a nossa fé até o fim. Que Deus te ajude a olhar para os solas como um fundamento importante para o dia a dia, não só para o domingo, mas para o dia a dia, onde nós encontramos várias situações da rotina, do cotidiano, que nos levam a pensar que aquilo é verdadeiro. Filosofias vãs, como Colossenses 2 vai nos mostrar, culto a anjos e o valor ascético de atitudes religiosas que a gente acha que Deus está aceitando, tudo isso, e que isso está trazendo salvação para a nossa vida. Somente Cristo pode nos salvar. E somente a graça de Deus, por meio de Cristo, nos traz salvação. Que Deus te abençoe e faça você sempre lembrar das verdadeiras doutrinas cristãs.